Meu parceiro, um dos nomes mais comentados nos últimos dias lá no Real Madrid é o do Raio, Rodrigo. Parte da imprensa espanhola já tá cravando que essa daqui é a última temporada dele com a camisa do Real Madrid. No último treino agora ele teve uma conversa com o Ancelotti e foi dispensado, não terminou o treinamento em preparação para o próximo jogo de La Liga. E muitos também já estão falando que ele tá com problemas, sabe, de cabeça, mental. O foco já não tá no Real Madrid, o foco já não tá no próximo jogo. O Real Madrid que pros próximos jogos de La Liga vai ter muito desfalque. Esses jogos aqui talvez servissem para ele se mostrar um possível técnico que vai chegar no Real Madrid, que é o Xabi Alonso. Bora entender tudo do que tá acontecendo, essa queda de rendimento, que o pessoal lá na Espanha também tá falando sobre essa fase do Rodrigo. Aqui o principal jornal que tá cobrindo essa parada toda é o jornal Marca, Diário Marca da Espanha, né, rapaziada? Ó, insatisfeito, Rodrigo não deseja mais atuar pelo Real Madrid e criou um distanciamento, aqui entre aspas, com o Vini Júnior. Essa primeira parte aqui eu já acho um pouco até meio sensacionalista, né? Dois brasileiros, companheiros de seleção brasileira e de Real Madrid, chegaram praticamente junto no mesmo tempo ali no Real Madrid, construíram uma história dentro do Real Madrid. Então eu não sei se, pô, ia criar alguma rusga na amizade, parceria dos dois, que eu acredito que tenha, né, rapaziada? Os dois ali sempre se mostraram muito parceiro. Diário Marca afirma que o jogador brasileiro está incomodado com as poucas oportunidades recebidas no clube espanhol. Esse poucas oportunidades recebidas, eu vi que até viralizou entre o pessoal aqui nos comentários, ó, um gol nos últimos 25 jogos e reclamando de ter pouca oportunidade. Ele foi titular praticamente a temporada inteira e vem meter essa, ó, jogador que nunca é criticado, nunca decide nada e é tratado como bebezinho até hoje. O pessoal criou uma rixa, né, uma antipatia contra o Rodrigo, ó, cara horroroso, desse insatisfeito por pouca oportunidade. Acredito eu que, mano, nem seja pouca oportunidade jogando, porque o Rodrigo, ele é um cara que tem uma constância absurda de não ter lesão. É muito difícil a gente ver o Rodrigo lesionado e que, coincidentemente, agora nesses últimos dias, tá sempre surgindo um desconforto na coxa, tá com febre, tá ficando doente e não tá sendo relacionado pros jogos. Mas essa pouca oportunidade que, creio eu, ele esteja falando, é pouca oportunidade na posição dele. Essa é a grande questão. E aí fica aquilo, a posição dele é ponta esquerda no Real Madrid é o Vini Júnior, e aí se abre as portas para que ele tente jogar na ponta esquerda de um outro clube. Se a gente for ver aqui, ó, segundo fontes do clube, o atacante brasileiro se sente deslocado pela explosão midiática em torno de Jude Bellingham e a chegada do menino Mbappé. Eu não vejo isso na imagem do Rodrigo. Eu não vejo o Rodrigo tendo esse tipo de atitude, ficando chateado porque o Bellingham tá tendo mais destaque e o Mbappé. Mas eu não conheço o pessoal do cara, tá ligado? Eu falando aqui, ó, de Osasco, de casa, pelo que eu vejo, do que ele transmite nas entrevistas pós-jogo, do que ele fala em declarações próprias lá na TNT, alguma coisa assim, né? O jogador esperava ter mais destaque no time merengue e está claramente irritado. Isso daqui também pode ser algo que a gente tanto esperava do Rodrigo. Será que despertou dentro dele aquela vontade de ser o jogador referência do time? Será que despertou a vontade dele ser um protagonista? Dele ser a cara de um elenco? A cara de um clube? Isso daí fica muito difícil de ser no Real, que tem no seu elenco nomes maiores que ele. Vinícius, Mbappé, Bellingham, aquele trio lá que a mídia espanhola estava tentando criar no início da temporada, o tridente, Vini Júnior, Mbappé e Bellingham, e depois ele meio que forçou, e aí eles começaram a dizer de quarteto. São nomes maiores que o Rodrigo. O Rodrigo, ele não consegue, ele tem um teto e ele não consegue ultrapassar esses caras hoje no Real Madrid. Aqui tem até um destaque que eu achei, mano, absurdo, né? Rodrigo está atualmente confinado em casa, claramente irritado por ter perdido o destaque que esperava ter ao lado do Vinícius. Antes de Mbappé e Bellingham chegarem, eles eram ali as principais estrelas, né? Vinícius, Benzema e Rodrigo. O Rodrigo sempre abaixo de um Benzema e o Vinícius, e agora depois da chegada de Bellingham e Mbappé, ele se manteve ali abaixo. Em alguns momentos da temporada, ele se insinuou a colocar a cabecinha ali pra fora e falar, mano, tô aqui. Depois do meio da temporada pra cá, se escondeu novamente. Não sei se isso daqui de fato é verídico que o Marca tá noticiando, mas o que parece é que de fato essa daqui vai ser a última temporada do Rodrigo. O que vem acontecendo, rapaziada, não é normal num final de temporada, com o Real Madrid com tantas lesões e precisando de peças ofensivas. Se a gente for ver, mano, o Vinícius Júnior machucou. Quem vai ser o ponta esquerda? Não vai ter o Rodrigo pra jogar porque ele sentiu, poxa, saiu de treino, teve conversa com o Ancelotti, não vai estar à disposição de jogar. Aqui, ó, o Madrid Universal, ele já traz uma notícia aqui, ó, do ABCES da Espanha, ó, 2,3 milhões
de seguidores, são tudo portais de notícias gigantescos, tá? Ó, Rodrigo não está feliz. Ninguém pode garantir que ele jogará pelo Real Madrid na próxima temporada. Ele não se sente mentalmente preparado para jogar. E esta situação não é de ontem nem anteontem. A gente fala muito do campo e bola e a gente não sabe o que acontece na vida pessoal do cara. Eu sei aí que ele entrou num relacionamento, tudo mais, com uma influencer, eles terminaram e voltaram, tá ligado? Não sei se isso daí teve algum tipo de interferência, porque a gente sabe, né? A mulher mexe com nossa cabeça. Mas eles já voltaram. Então, teoricamente, tudo teria acertado na vida dele. A gente não sabe o que passa ali na vida pessoal do cara. Essa parte mental, essa parte aqui que a gente fala, né? Ele não se sente mentalmente preparado para jogar. Os caras não são máquina, né, rapaziada? E é evidente a queda brusca de rendimento que o Rodrigo teve. Pô, o último é o clássico, o penúltimo é o clássico, a final da Copa do Rei. Foi patética a participação dele. Quando ele sai e entra o Mbappé, a gente vê a diferença ali de ritmo, de querer jogo, de se apresentar, sabe? Ter sangue quente. Às vezes eu acho que o Rodrigo ele é muito sangue frio, não sente o jogo, falta aquela participação, falta querer. Tanto que se a gente for ver aqui, ó, eu separei pra mostrar pra vocês essa parte aí que ele fala de querer ter oportunidade e tudo mais. Eu separei aqui, ó, talvez o melhor momento da temporada do Rodrigo foi praticamente aqui, ó, no mês 12. Deixa eu voltar aqui, ó. Se a gente for ver agora, ó, ele tá sendo praticamente um jogador nulo no Real Madrid. Não tem participação em gol. Nos últimos 9 jogos aqui, ele tem uma assistência. Mas se a gente for ver lá, ó, mês 12 e o primeiro mês aqui de 2025, foi aonde o Rodrigo viveu a sua melhor fase no Real Madrid. Assistência e gol, gol, assistência e gol, gol, gol. Curiosamente, aonde ele jogou nesses momentos foi quando o Vinícius Júnior esteve fora. Foi quando o Vinícius Júnior, acredito eu, estava machucado ali no começo de temporada. E ele foi o ponta esquerda do time. Contra números, rapaziada, não tem argumentos, ó. Muitas participações em gols e são vários jogos onde ele atua praticamente na ponta esquerda, ó. Se a gente for ver aqui, ó, contra o Valladolid, ele teve aqui uma nota 7, deu uma assistência. Ele jogou aqui, ó, ponta esquerda, uma nota 7 contra o Brest na Liga dos Campeões, 3-0. Ele novamente aqui, ó, na ponta esquerda, quase tirou uma nota 10. Mas se a gente for ver aqui o desenrolo, ó, depois quando ele começou a jogar na posição dele mesmo, ó, contra o Manchester City, ali que o Vinícius Júnior já volta, tudo mais, ele já começa a atuar novamente como um ponta direita, ó, como um ponta direita. E aí a participação dele em gols é brusca, ó. Nulo, fez um gol aqui contra o Atlético de Madrid. É muito jogo sem se apresentar, sem ter participado. Olha isso aqui, rapaziada. Cara, é loucura, mano. Se bobear nos últimos 20 jogos aqui, ele deve ter tido 2 assistências e nenhum gol. Absurdo. Absurda a queda de rendimento do Rodrigo. E aí não entra na questão que eu não tô dizendo que seja só esse motivo de posição. No Real Madrid, praticamente, ele sempre jogou de ponta direita. Mas quando ele joga de ponta esquerda, a gente vê que ele entrega alguma coisa. Não tô falando que nesse momento, se coloca ele de ponta esquerda, ele vai render absurdamente. Mas dá pra entender ele querer essa prioridade na ponta esquerda. O problema é que no Real, ele não vai ter, rapaziada. Teve uma notícia aqui do Fabrício Romano, né? Que foi a declaração do Carleto Ancelotti do porquê o Rodrigo não tá ficando disponível para os jogos. O Rodrigo sente desconforto na perna, ele está triste por isso, mas não há mais nada. Ele estava com febre e não treinou na semana passada. A parada é que essa febre ela foi repentina. O Rodrigo estava concentrado, tinha treinado no dia anterior, do nada, de um dia pro outro. Pode acontecer, não tô falando que é nada demais, tá ligado? Do nada, de um dia pro outro, ele simplesmente não foi relacionado, não vazaram nenhuma informação, depois noticiaram que ele estava com febre e tudo mais, e aí não tinha se recuperado. Então, não estava em forma. Ele se sentiu desconfortável e queríamos ver isso. Todo mundo adora o Rodrigo, principalmente eu. Aí aqui, ó, o resto ó, é do último treinamento aqui do Real Madrid, né? Onde a gente vê ele saindo meio cabisbaixo e tudo mais. E a Real Madrid Brasil tá trazendo aqui pra gente, ó. Rodrigo esteve alguns minutos em campo, teve uma conversa com o Ancelotti, depois saiu com o médico e foi para as instalações internas. Aqui o momento que ele sai, né, rapaziada? Tem até aqui o vídeo, o momento, né, onde ele sente propriamente. E aí o Ancelotti já vem chegando de mansinho, tudo mais. Eu não sei, rapaziada, eu acho que isso daqui tá marcando os últimos dias do Rodrigo lá no Real Madrid. O valor dele é 100 milhões de euros. O Real Madrid eu já vê com bons olhos uma negociação nesse valor para abrir a possibilidade de novas chegadas no elenco. E o Rodrigo vai ser esse ativo que o Real Madrid pretende vender, né? Não vai vender o Mbappé que chegou agora, não vai vender o Bellingham, não vai se desfazer de Endrick e Arda Güler. Pô, a última coisa aí que eu falei para vocês que me deixou claro que pode ser que o Rodrigo não esteja confortável para jogar foi o último jogo. Ele presente
no banco de reserva, o Arda Güler começa, ele não sai do banco, cara, ele não sai do banco para entrar nem no segundo tempo e ele estava disponível. Então o Victor Munhoz lá, que é um moleque da base do Real Madrid, pouco tem experiência, e entrou no lugar dele. Se a gente for ver aqui, ó, os relacionados, ele não tá novamente relacionado pro próximo jogo do Real Madrid, ó, sem Rodrigo e com 8 jovens para receber o Mallorca. O Real Madrid anunciou oficialmente a convocação de Carlo Ancelotti para a partida do Bernabéu, com apenas 13 jogadores no time principal. Sabe, esse era o momento dele fazer o nome dele atuando na posição dele, porque dizem que Xabi Alonso, que vai chegar no Real Madrid, muito entusiasta de usar o Rodrigo no time titular. Aí ele vai perder ainda mais a oportunidade de jogar no Real Madrid se ele ficar. Carlo Ancelotti teve que bolar um plano para montar o seu elenco para a próxima partida contra o Mallorca no Santiago Bernabéu, quinta-feira. Quando o jogador não está bem, ele não está bem mentalmente e quer ajudar o time com a sua qualidade e está decepcionado com isso. Jogadores com lesão não podem ajudar o seu time, explicou o italiano antes da partida sobre a ausência de Rodrigo aqui, né, no elenco. E aí ele tá contando, pô, olha os nomes aqui, cara, só jogador da base do Real Madrid, um monte de gente também tá machucada do Real Madrid nessa temporada, o Vinícius Júnior, agora o Rodrigo se encontra. A parada é que, mano, ninguém fala de fato qual que é a lesão que o Rodrigo tem. Aí tem aqui, ó, Gustavo Hoffmann da ESPN noticiou isso daqui. Rodrigo busca atuar na sua posição no Real Madrid. Daí não vai acontecer. Cansado de improvisações, o atacante brasileiro prefere o lado esquerdo do ataque, onde tem melhor desempenho. A gente pode ver, de fato, quando ele joga por ali, ele conseguiu entregar na temporada. Vamos ver aqui o que ele falou, o que ele trouxe de informação por completo? Apuração, tá? O Rodrigo, ele quer jogar na sua posição. O Rodrigo cansou de ser improvisado em outras posições. Ele quer jogar pela esquerda. O que isso vai resultar, veremos nos próximos dias, semanas, na próxima temporada. Mas essa é uma informação que eu obtive com pessoas próximas a ele. O Rodrigo quer jogar na posição dele, onde ele sempre rendeu mais. O Rodrigo estava apto para jogar no Clássico. O Ancelotti mesmo, nessa resposta que o Donk citou, ele diz, o Rodrigo não está na sua melhor forma. Ele não disse que o Rodrigo não estava disponível. E o Rodrigo sequer saiu para aquecimento no jogo contra o Barcelona. Hoje no treino nós temos as imagens também, não sei se vocês quiserem colocar no ar. O Rodrigo hoje ele começou o aquecimento. Para explicar, a gente aqui no Real Madrid pode sempre gravar os primeiros 15 minutos do treinamento na véspera das partidas. Na prática, o aquecimento do time. E durante o aquecimento do time, o Rodrigo ele sai ali do grupo dos jogadores, fala alguma coisa com o Ancelotti, sinaliza um incômodo em uma das pernas, na perna esquerda, se eu não me engano, e sai do campo acompanhado pelo médico. Eu gravei essas imagens hoje cedo também aqui em Valdebebas. Então veremos o desenvolvimento dessa história envolvendo o Rodrigo. Bem, rapaziada, ele estava disponível e fala aqui, ó, ele estava apto para jogar o El Clássico. Ancelotti mesmo diz, o Rodrigo não está na sua melhor forma. Ele não disse que o Rodrigo não estava disponível. Se ele foi para jogo e estava no banco, estava disponível para jogo. Aí a grande questão é essa, por que ele não está na sua melhor forma? Pra mim, o pessoal tá poupando ele porque ele é um grande ativo do time, vai ter essa janela agora do meio do ano no verão europeu, e aí ele é a grande oportunidade do Real Madrid fazer um caixa, né? O pessoal tá até colocando aqui, ó, já especulando essa possível saída do Raio, sobre isso daqui, ó, o Datafoot. Eu acho certo essa decisão do Rodrigo em sair do Real Madrid. Ele é muito bom e eu realmente sinto que ele é nerfado no Real Madrid, por ele ser o mais adaptável do ataque do Madrid, ou seja, joga sempre mais em uma posição. Isso daí é muito ruim pro jogador, né? Joga em todas, mas de fato nunca é bom em nenhuma, né? Ele nunca fica craque em nenhuma, porque uma hora ele é centroavante, uma hora ele é falso 9, uma hora ele é meia, uma hora ele é ponta direita, uma hora ele é ponta esquerda. Eu acho que o Diniz, o Dorival fazia muito isso com ele na seleção também. Uma hora ele era meio, camisa 10, uma hora ele era um falso 9, uma hora ele era ponta direita. Isso é péssimo pro jogador. E nunca joga na posição certa, vindo da esquerda aqui pelo meio. Um novo lugar, dependendo da sua escolha, será excelente para ele. Aí o pessoal já começa aqui, ó, Rodrigo encaixaria perfeitamente em muitos outros times. Na moral, Bayern, Liverpool, City, Chelsea e Arsenal. Cara, Chelsea eu acho que não seria de longe a pior opção aqui para ele ir. Chelsea aqui, o projeto do Chelsea é muito longo prazo, contratou muito jogador jovem, mas pra agora, mano, não luta por grandes coisas. Liverpool, será que ele chega? A grande questão é, rapaziada, o Rodrigo sai do Real Madrid. Aonde ele já chega com status de titular?
com nome de titular, chega grandão. Não sei se na maioria desses times aqui ele chega, ó, no Liverpool, na ponta esquerda quem tem? Tem o Luiz Dias, né? Ali da Colômbia, pra mim joga muita bola. Não sei se o Rodrigo já chega e toma o lugar dele. Aqui no Bayern de Munique teria quem? Sané, teria Gnabry, tudo parelho ali, pelo menos pra mim. Tem tudo nível muito parecido, mas você vê, ele não chega e joga. Talvez aqui, ó, City e Arsenal seja os dois lugares aqui onde ele chega pra jogar. Arsenal ele lutaria ali com posição contra o Gabriel Martinelli, que já faz tempo, que também não faz temporadas absurdas. E aqui o City teria o Doku, lá ele, né? Que também é ponta esquerda, e o Grealish. Pra mim ele joga mais que os dois. Só que aí a gente vai ver, mano, o Guardiola ele gosta muito de um ponto ali também que tenha uma construção e o Grealish se encaixa nisso. Aí joga bola, futebol, ele joga mais que os dois. O pessoal tá até colocando aqui, ó, que o Arsenal é um dos que mais tá se interessando pelo futebol do Rodrigo, ó, últimas notícias. O clube que está demonstrando o maior interesse em Rodrigo Góes nesse verão é o Arsenal. Eu acho que seria uma boa, mano. O gigante inglês eliminou o Real Madrid nessa temporada, demonstrou um bom futebol, não conseguiu fazer ali lá muita coisa contra o PSG, mas aqui, ó, tá muito forte esse boato do Rodrigo no Arsenal, né, rapaziada? Se a gente for ver aqui, ó, atenção, de fato o Arsenal vê Rodrigo como uma potencial oportunidade de mercado e está em negociações contínuas sobre a possibilidade de contratá-lo nesse verão. Ao invés das temporadas passadas, quando o mercado abrir, terá a proposta pelo Rodrigo na mesa do Real. Vai do Rodrigo aceitar, vai do Florentino também querer negociá-lo. Se a gente for ver aqui, ó, já é um outro status de elenco, um outro status de ataque, ó. Gyökeres também, aquele cara da máscara aqui, né, que faz aquela comemoração, também tá sendo muito cogitado lá no Arsenal, ele que tá lá no esporte, ó. Arsenal no mercado, Rodrigo é visto como uma possível oportunidade de mercado, discussões estão em andamento sobre a possibilidade. O interesse em Victor Gyökeres é genuíno, mas qualquer acordo deve ser complexo e paciente. O clube mantém forte o interesse em Antônio Semenyo. Esse daqui eu não sei quem é não, rapaziada. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários, eu não sei quem é não. Querendo ou não, uma Premier League seria interessante pro Rodrigo. E pô, esse ataque aqui, ó, Saka, Rodrigo e Gyökeres, os caras estão improvisando volante, né? O próprio Havertz também não é centroavante, estão improvisando volante de atacante. Isso daqui eu já acharia loucura, tá? Se o Rodrigo vai aqui, eu acho que ele não joga mais nem a pau por toda a qualidade que ele tem, mas hoje aqui, ó, no PSG, não chega pra jogar mais nem a pau, tá? Aqui, ó, atenção, PSG vai ao mercado nesse verão, irá acompanhar de perto a situação de Rodrigo. Se o brasileiro quiser sair do Real Madrid, o PSG está disposto a fazer uma oferta, mas apenas se Rodrigo quiser sair, assim como Arsenal, City e Liverpool também estão de olho. Meu parceiro, esse daqui eu acho que é um dos times que ele menos jogaria. Hoje ele é reserva de Kvaratskhelia, hoje ele é reserva de Barcola, hoje ele é reserva de Désiré Doué, o Dembélé joga com as duas pernas, pode jogar ali na ponta esquerda também, a gente não sabe, vai que sai um Désiré Doué, um Barcola até forcei um pouquinho a barra, né, rapaziada, eu acho. O Rodrigo é muito bom de bola, acho que ele joga mais que o Barcola, mais que o Désiré Doué e que o Kvaratskhelia, mano, não tem jeito, eu acho que o Rodrigo não consegue vestir a farda. E aí também teve uma declaração aqui também que a gente pode ver que é aí que o Rodrigo de fato não tá tão bem mentalmente, ó. A esposa do Valverde defendeu o Rodrigo aqui publicamente, ó. Você nunca sabe as batalhas que o jogador está enfrentando. Eles são seres humanos. Respeito. Ou seja, por algum motivo aqui, sei lá, mano, o Rodrigo tá vivendo um momento não tão positivo lá no Real Madrid. Ele também deu uma declaração, ó. Fez um post no Instagram falando isso daqui, ó. Graças pela mensagem de todos, obrigado pela mensagem de todos e pela preocupação. Voltarei pronto. Parem de acreditar em tudo que estão se falando, mas eu acredito sim que tem um pingo de verdade. Não sei se em tudo, em briga com Vinícius Júnior, em briga de ego com Bellingham e Mbappé, isso daí acredito que não. Mas que de fato talvez aqui o Rodrigo possa estar com seus dias contados lá no Real Madrid, um pingo de verdade em todas essas notícias que estão saindo, acredito sim que seja verdade. Ainda mais quando saem coisas assim, ó, páginas, ressalto, rapaziada, páginas de credibilidade, páginas grandes noticiando. Xabi Alonso quer alinhar Vinícius Júnior e Kylian Mbappé na frente do ataque do Real Madrid. A formação será um 5-3-2 ou um 4-4-2. Rodrigo parece ser o jogador com maior probabilidade de sair, pelo menos ali, ó, se ficar, do time titular. Por isso que eu falo, cara, nesses jogos agora no final da temporada do Real Madrid,
seria pra ele fazer o nome dele da vida, tá ligado? Se ele quisesse ainda ficar no Real. E aí, ó, qual a opinião sincera de vocês sobre o Rodrigo? Ele deve buscar um outro lugar? O pessoal tá colocando aqui, ó, sim, Rodrigo sai, vem Antony e Dembélé o Real Madrid. Às vezes com o Xavi ele pode ter mais oportunidades com Xabi Alonso, né? E às vezes se sair, for para outro time, ele vira protagonista. Tem muito, né? Tem muito da coragem aí dele querer sair e fazer alguma coisa fora do Real Madrid. Vamos ver, mano, como é que vai ser essa parada. Eu, em outros vídeos que eu trouxe aqui sobre uma possível especulação de Rodrigo fora do Real Madrid, o adepto, rapaziada, se ele não vai ter espaço para jogar onde ele quer, onde ele é feliz jogando, que é na ponta esquerda, cara, vai respirar novos ares, mano. Eu sei que você jogar no Real Madrid é um status completamente outro patamar. Realmente é uma mídia totalmente diferente de qualquer outro clube do mundo. Acho que Barcelona e Real Madrid são tops nisso. Mas, cara, você jogar uma Premier League num Arsenal, num Liverpool, num City, ser treinado por um Guardiola, não fica atrás, tá ligado? Você sempre vai estar lutando por títulos. Se realmente ele quer jogar na posição que ele quer, se ele confia no potencial dele, vou lá, vou no Liverpool, vou jogar. Vou lá, vou no City, vou ser o dono da ponta esquerda, vou jogar pra caramba. Não vou me esconder. Se ele confia no taco dele, cara, já teve sua participação no Real Madrid, uma história da hora. Respirar novos ares, novos desafios. A carreira de jogador de futebol é isso, rapaziada. Não dá pra ficar só no banco de reserva, como possivelmente ele vai se encaixar na próxima temporada com o comando de Xabi Alonso no Real Madrid. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.